Vamos começar com a palavra. Hoje eu intitulei a palavra O que somos em Cristo, né? Porque muitas vezes as pessoas até sabem o que são. Eu sou filho, eu sou salvo, eu sou perdoado, mas muitas coisas desconhecem. Então eu dei o que somos em Cristo. E ao ler a Bíblia eu fiquei surpreso ao descobrir que as expressões em Cristo, em quem e nele ocorre mais de 130 vezes só no Novo Testamento. No Novo Testamento ocorre mais de 130 vezes. E este é o cerne da revelação, da redenção dada a Paulo. Né? Esse é o cerne dessa revelação. E aqui está o segredo do Espírito, o Espírito nos guiando para toda a realidade de quem somos em Cristo Jesus. Porque se nós reconhecemos a Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, é porque o Espírito nos conduz. Se a gente é guiado pelo Espírito Santo, nós agimos em segurança e em conformidade com a palavra de Deus. Amém? E nós, hoje a gente fala assim, não, eu amo a Jesus, eu sigo os caminhos do Senhor, eu conheço a palavra, mas se nós hoje temos esse entendimento, é porque o Espírito Santo nos convence. Ele nos convence da justiça, né? E convence o mundo do pecado. Mas a nós que somos cristãos, porque cremos em Cristo, separados para Deus, cristão é exatamente isso que quer dizer. É um povo eleito, um povo separado para Deus. Então, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ele sabe quando, por exemplo, se você for num pastor, numa igreja que fala uma coisa que não está em coerência para o filho, automaticamente você vai falar, não, isso não é para mim. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te convencer que aquilo ali não está certo. Amém? Então, é revelação do Espírito Santo, é convencimento do Espírito Santo para a justiça de Deus, por nós e para nós. Amém? Fé que conquista, fé que move montanhas. Então, aqui está o segredo do Espírito nos guiando para toda a realidade. É uma fé que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento, que nos dá revelação, uma fé que nos dá segurança nas decisões, que nos leva a ser conduzidos em paz. Tomarmos as decisões com tranquilidade, com paz nos nossos corações. Amém? Amém. Então, quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos uma conformidade de estar em concordância com a palavra de Deus. E o coração anseia por intimidade com o Senhor, Jesus e com o Pai. E este anseio pode ser satisfeito agora, a qualquer momento. Quando você está em comunhão com Deus, andando na luz do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, nós sempre vamos estar andando satisfeitos, porque Ele nos dá esse conforto, esse alimento. Ele é mais do que suficiente nas nossas vidas. Amém? Então, o cristão tem o Espírito Santo do próprio Deus dentro de si. A gente pode até ser guiado pelos nossos entendimentos, pelas nossas emoções, mas você não sente paz, você não sente conforto. Mas quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você encontra alegria no seu coração. Você faz e fala, cara, eu estou me sentindo tranquilo, eu estou me sentindo em paz, eu vou fazer. Amém? Fez abrir um sorrisão aqui que deve ter algo. Amém, amém. Deus testifica sempre, né? Amém. Né? Efésios 1,7 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Amém? Não é uma redenção miserável, mas uma liberdade real em Cristo que nós temos agora. É uma liberdade real, verdadeira. Às vezes, nós deixamos pessoas nos escravizar, situações nos escravizar, nos intimidar, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Amém. E essa liberdade, ela é real, ela é viva. Então nós temos que, quando conhecemos essa verdade, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que nele, em Cristo, nós somos verdadeiramente livres. Amém? É uma redenção pelo que Deus poderia dizer. Ele falou, haja luz no firmamento do céu, e a fazer com que todo o céu estrelado saltasse à existência é um único instante. Então vocês me acompanhem.
Olha a autoridade de Deus, olha o poder desse Deus magnífico, e olha que ele nos deu esse poder e essa autoridade no nome do seu Filho. Ele fez todo o céu, ele falou que haja luz, e naquele momento as estrelas, a lua, o sol, tudo foi criado. Tudo foi criado. E ele nos dá a autoridade, porque ele habita em nós através do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? É onipotência além da razão humana. Nós nunca vamos compreender a onipotência de Deus. O que é onipotência? É aquele que tudo pode. Onipotência, ele pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Amém? E ele falou, se creres, tudo é possível que crer. Se você crê em Deus, na onipotência desse Criador de todas as coisas, porque tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito teria sido. Amém? Tudo que nós vemos é criado por Deus. Você olha isso aqui e fala, cara, mas isso aqui foi um homem que fez, mas foi Deus que o capacitou a fazer esse púlpito. Então tudo é criado por Deus, todas as coisas. E sem Ele nada do que foi criado teria sido, ou poderá ser feito. Tudo depende de Deus. Esse Criador do céu e da terra, o Deus onipotente. Ele pode todas as coisas. Então a razão humana nunca vai compreender esse Deus tão maravilhoso, né? Esse Deus tão poderoso. A gente olha às vezes para o céu e a gente fala, nossa, que coisa linda. Mas a gente está olhando só para um planeta onde a gente habita, que Deus preparou para que houvesse vida, vida humana, a vida animal, a vida vegetal, a vida mineral, né? E nos deixou aqui, ó, para reinar nesse mundo. Mas existem bilhões de galáxias no mundo. E foi Ele que construiu tudo isso, Ele que criou tudo isso. Então você tem noção do tamanho desse Deus? A gente aqui diminui o tamanho de Deus. A gente aqui limita a Deus. Mas Ele não tem como ser mensurado. Né? Ele é imensurável. Amém? É aqui que a filosofia nunca deixou uma pegada. Nunca a filosofia vai conseguir entender esse Deus imensurável. Nunca. Nossa redenção é um milagre da sua graça, do seu amor. Fomos redimidos pelo milagre da sua graça, do seu amor. É de acordo com as riquezas da graça do Pai em Cristo Jesus. Amém? Nós fomos agraciados. Nós somos redimidos pela graça de Deus. Nós não fizemos nada para merecer. Pelo contrário, a palavra de Deus diz, quando ainda andávamos nas trevas, Ele mandou seu Filho amado para nos resgatar das trevas para a luz do Filho do seu amor. Amém? Então nós nada fizemos. É tudo pela graça. É de acordo com as riquezas da sua graça. É uma obra no tempo presente realizada. É o agora. Quando você vem aqui, feito a irmã, teve essa semana, a semana passada aqui, subiu ao púlpito e falou, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ela acabou de ser agraciada com a vida eterna. Ela acabou de ser agraciada com a salvação. Ela foi redimida à presença de Deus. Ela confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que é o que diz em Romanos 8. Se creres no teu coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, serás salva. Amém? É crer no coração e confessar com a sua boca. Não é obras, como também diz em Efésios, que é o tema das nossas camisas do batismo. Né? Você é salvo pela fé e não por obras para que ninguém se glorie. Amém? A obra é uma justificação diante dos homens, não diante de Deus. Porque Deus fala que as obras diante dos homens, de Deus, as obras do homem diante de Deus é trapo de imundícia. Nós nunca poderemos nos justificar diante de Deus, só através do sangue de Jesus Cristo. Porque sem remissão de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, precisa da remissão, para ter a remissão precisa do derramamento de sangue. Jesus derramou o seu precioso sangue, o seu sangue santo, purificado, para nos redimir
da nossa culpa, da nossa condenação, dos nossos pecados, para que hoje possamos estar assentados à direita do Pai em Cristo Jesus. Amém? Amém? Esse é o nosso Deus maravilhoso. É uma obra no tempo presente realizada por meio do seu sangue. É pródiga, é abundante, nossa redenção é algo perfeito. Então nós temos que compreender que cada um que está aqui me ouvindo, cada um que declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tem que saber que a obra é perfeita. Não depende de você, não depende de mim, depende de Jesus. Né? Quando Moisés ouviu a voz de Deus mandando matar um cordeiro, né, para celebrar a Páscoa, e eles passaram sangue nos umbrais das portas, aí foram comer o cordeiro, que apontava para Jesus Cristo. Quando eles chegaram ali, eles estavam murmurando, falando mal de Moisés, falando mal de Arão, sabe, não acreditavam. Mas a palavra diz que quando o anjo da morte passou, ele não fez nada com aquele povo. Todos os primogênitos do povo egípcio, até os animais, morreram. Mas o povo de Deus, o povo escolhido, o povo separado para Deus, os santos do Senhor, nada aconteceram. Por quê? Porque eles eram bons? Porque eles estavam fazendo uma obra boa? Não, não. Porque quando o anjo da morte passou, ele viu o sangue nos umbrais, o sangue do cordeiro. Então, quando Deus olha para nós, Ele não olha as nossas imperfeições. Ele sabe que nós temos defeito, Ele sabe que nós erramos, mas o que nos qualifica não é a obra. O que nos desqualifica não são os nossos erros, mas o sangue de Jesus. Amém. Então, não vamos anular o sangue de Jesus, não vamos diminuir o sangue de Jesus, porque eu não tenho qualificação para estar diante de Deus em mim mesmo. Ninguém tem. Nós nos qualificamos através da graça, do favor de Deus. Quando Jesus Cristo assumiu o nosso lugar. O inocente pelos culpados. O justo pelos injustos. Para que nele possamos ser justificados. Amém? Então, essa é uma obra de amor. É uma obra plena em Cristo Jesus. E quando você a conhece, entra nela e seu coração se acostuma a ela, haverá uma habilidade em sua vida que você nunca conheceu. Mas, infelizmente, muitas pessoas aceitam Jesus Cristo, confessam Jesus Cristo, mas, infelizmente, não se coloca à altura do preço que Jesus pagou. Ele não se coloca à altura de um filho celestial. De uma pessoa que representa o reino dos céus na terra. Nós somos embaixadores de Cristo. A palavra diz que nós somos reis e sacerdotes em Jesus. Amém? Então o rei, o que é que um rei faz? Um rei governa. Um rei dá ordem. Dá ordem. O rei não se submete, o rei não se intimida, o rei não se acovarda, ele dá ordem. Ele assume posição de rei. E nós somos reis, rainhas, sacerdotes em Jesus Cristo. Amém? Amém? Então nós temos que saber quem somos em Jesus, o que temos em Jesus Cristo. Tem hora de orar, tem hora de se posicionar e dar uma ordem. Falar, peraí, aqui não, papagaio, vamos ralar peito daqui. Isso aqui não, na minha casa não. Aqui Jesus é o Senhor. Amém. Pode partir em retirada. Né? Então a gente se posiciona. Tem hora que a gente tem que se posicionar. Tem a hora que a gente está em oração, a gente está falando com Deus, mas com a autoridade que Ele nos deu, Ele falou que no nome dEle, no nome de Jesus Cristo, a gente tem autoridade de expulsar demônios. Se tem alguma coisa perturbando a tua família, o teu casamento, as tuas finanças, dá uma ordem, porque é no nome de Jesus, a autoridade é o nome de Jesus. Se posiciona. Ele falou que se tem alguém doente entre os irmãos, vamos impor as mãos e ele será curado. Porque a autoridade é o nome de Jesus. Ele vai testificar o nome dele. Ele é fiel ao nome dele. Amém? Então, sabendo quem somos, nós vamos agir à altura da sua palavra. Amém?
Colossenses 1, 13 e 14 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Amém. Amém? Então não depende de nós, não depende das nossas obras, depende da nossa fé na obra plena de Jesus Cristo. Ele não tirará, ele não é daqui a um mês, a um ano, em um processo. Colossenses 1, 13 e 14, o qual nos tirou. Para de onde? Da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, redimir a presença de Deus, a remissão dos nossos pecados. Amém? Ele levou sobre ele estava naquele madeiro assumindo o nosso lugar, ele estava pagando o preço que nós merecíamos, pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Amém? Então você é liberto da autoridade de Satanás. Nós já fomos libertos, Jesus pagou o preço. Então nós não podemos novamente voltar a nos tornar escravos de Satanás. Com medo, acanhados, intimidados. Jesus já pagou o preço, ele nos libertou. E ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então se você sabe quem você é em Cristo Jesus, você conhece a verdade, você é livre. Então não volte a ficar escravizado com medo, intimidado, inseguro. Mas o que será que vai acontecer se eu fizer isso? Cara, confia em Deus, o Espírito vai te guiar. Ele vai abrir a porta que precisa ser aberta. Ele vai botar o chão quando você botar o pé. Amém. Amém? Mas você tem que confiar. Quando o povo de Israel, né, andava com a arca, os profetas andavam com a arca, né, o povo, os levitas, quando eles chegavam na beira do rio, por exemplo, do Mar Vermelho, os primeiros a entrarem na água eram os levitas. Eles não sabiam, tipo assim, será que vai abrir? Será que o mar vai abrir para a gente atravessar? Não, eles não sabiam, mas eles confiavam em Deus. Se Deus mandou, eles botavam o pé na água e a água se abria, e eles passavam em terra seca. Entendeu? Então, se Deus está falando com a gente para fazer alguma coisa, por que você não está fazendo? Por que você está se intimidando? Por que você está se acovardando? Já pensou se esse povo lá, aqueles profetas, chegassem e falassem: vai tu primeiro, bota o teu pezinho primeiro, porque de repente a gente vai morrer afogado, eu não sei nadar. Né? Bota o teu pezinho, não, vai você, vai não. Certamente ia criar medo e ninguém colocaria o pé. Mas eles entravam porque eles tinham confiança. Eles estavam certos que Deus era por eles. Deus estava lutando por eles. Deus ia abrir aquele mar. E se Deus falou que eles passariam ali, eles iam passar porque Deus é fiel. Amém. Amém? Ele não retrocede. E eles passavam em terra seca. Então você é liberto da autoridade de Satanás e você é livre. É nele que você tem sua redenção. Você foi liberto do domínio de Satanás. Você foi transferido para o reino do Filho do seu amor. Você está livre do domínio de Satanás. Então não volte para a escravidão. Não volte para a escuridão. Não volte. Confie na palavra de Deus. Haja, tenha ação, atitude. Uma atitude de confiança. Sabendo que Deus está trabalhando para o bem. E os planos dele são sempre melhores e maiores do que os nossos. Amém. Amém? Vamos andar à luz da palavra de Deus. Chegará a hora em que você despertará para o fato de que ele não pode colocar doença em você. Amém. Então tem gente que, muitos cristãos, infelizmente, por doutrinas equivocadas, quando estão doentes, falam: isso foi Deus que colocou essa doença em mim para me ensinar alguma coisa. Gente, qual é o pai que ama um filho que vai botar uma doença nele para ensinar alguma coisa? O pai corrige. Diz que quem ama, corrige. O pai está vendo um filho no caminho errado, ele vai chegar e vai falar: cara, não é por aqui, é por aqui. E vai corrigir. Por quê? Porque ele ama. Porque diz: só quem corrige é quem ama. Não é isso? Mas o pai não vai corrigir um filho com doença, com enfermidade, com tragédia, com acidente. É outro tipo de correção. Esse tipo de pai que corrige maltratando um filho, esse aí é um esquizofrênico, é um maluco, tem que ser preso, tem que ser internado. Não é? Um pai verdadeiro, ele corrige por amor.
Se precisar ele pegar na orelha e botar ele de castigo ali, ele vai botar, para ensinar ele, para ele obedecer, para ele respeitar, para ele honrar mais tarde o seu pai. Mas não com doença, com enfermidade. É diferente. E as pessoas confundem isso, né? Mas Deus fala, inclusive ele fala da vara da correção. A Bíblia nos ensina a vara da correção. Porque só corrige quem ama. E a palavra dele diz, filhos, não se aborreça quando Deus estiver te corrigindo. Porque ele só corrige ao filho, a quem ele ama. Amém. Amém. Amém? Então não se turbe, não fique com raiva, não fique chateado quando você estiver passando numa correção, porque Deus só corrige os filhos, a quem ele ama. Amém. Amém? Isso é ensinamento do Senhor. Chegará a hora em que você saberá que a carência e a pobreza são coisas do passado, no que diz respeito a como filhos de Deus, filhos das promessas de Deus. Amém? Amém. Confiança. Você gritará em meio à turbulência, ao medo de outros homens. Você não vai ouvir o que os outros homens estão chegando com o diagnóstico da economia, com o diagnóstico de saúde, com da violência. Não, não. Você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus. Porque ele diz que os seus filhos, mesmo no deserto, vão dar frutos. Não perecerão. Amém? Esse é o nosso Deus. O Senhor é o meu pastor. E a palavra diz que nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, ele é ou não é o seu pastor? E aí? Ele é ou não é o seu pastor de vocês? É. Então a gente não pode ter medo. Porque se a palavra de Deus diz, o Senhor é meu pastor, e se eu sei que ele é meu pastor, e eu confio que ele é o meu pastor, e que ele é Deus, e que ele pode todas as coisas, porque ele é onipotente, por que eu vou temer? Por que eu vou ficar inseguro e não vou tomar a minha atitude, a minha decisão, a minha ação? Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Por que eu vou me intimidar? Amém? Amém. Então nós temos que andar à luz da palavra de Deus, como crentes, como filhos amados de Deus Altíssimo. Nós vamos, se precisar gritar o mundo, vamos gritar. Não tem turbulência, não tem situação difícil, nós vamos gritar. Entendeu? Chegará a hora que você despertará para o fato de que ele não pode colocar doenças em você, que ele não pode lhe dar dor, angústia em seu corpo. Chegará a hora em que você saberá que a carência e a pobreza são coisas do passado, no que diz respeito a você, como filho, como herdeiro das promessas. Amém. Amém? Você gritará em meio à turbulência e ao medo de outros homens. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Amém. Teu vizinho vai chegar falando um monte de bobagem. Tu fala, não, cara. Eu não sei em quem tu confia, mas o Senhor é o meu pastor. Amém. E ele fala que ele suprirá todas as minhas necessidades, segundo as riquezas dele em glória em Jesus Cristo. Amém. Amém? Então são sempre maiores e melhores. E essa tua palavra eu não aceito, essa tua palavra eu não quero. Esse teu diagnóstico não é para mim, porque eu sou filho de Deus. Eu rejeito ele. Ele me faz deitar em abundância, em plenitude. Eu estou satisfeito com ele. Esta redenção é real. Satanás foi derrotado, a doença foi proibida e a carência foi banida da tua vida em Cristo Jesus. Amém. Ela não vem nunca para ficar. Satanás até tenta, mas tem dia e hora para acabar. Amém. Porque Deus é maior do que tudo isso. Nós somos livres. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. A palavra, de fato, realmente significa realidade. Algo real, algo palpável, algo que eu consigo enxergar. Essa é a palavra que realmente significa de fato. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. É um fato concreto. É real. Amém. Amém? Não é algo que você talvez sim, talvez não. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Amém. Então nós precisamos saber o que somos e o que temos em Jesus Cristo. O que é vida? O que é vida? Alguém pode me falar o que é vida? Jesus. Amém? É vida.
Vida eterna, né, irmã? Vida é a natureza do próprio Deus. Deus é vida. Por isso que quando nós o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos a natureza do próprio Deus. Isso é vida. A vida do próprio Deus. A vida Zoe. Amém? Você pode ter a natureza do Pai abundantemente. Abundantemente, dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós. A vida do próprio Deus. Você está em Cristo, na presença do Pai. Sentado à direita em Cristo Jesus, ao lado do Pai. Você está lá. A presença do Pai. Então você tem a abundância da vida, Zoe, a vida do próprio Deus. Amém. Você está no próprio reino da vida. No próprio reino da vida. Este reino da vida tem em si a vida que transcende a razão. A vida que transcende a razão. No natural, a gente nunca vai conseguir compreender. Porque é sobrenatural, ela transcende a razão humana. Temos a vida eterna, a própria substância de Deus, através da obra de Jesus. Amém? Amém. Em João 14,16, Jesus disse: eu sou o caminho, a realidade e a vida. Ou em outras Bíblias, né? Em outras Bíblias ele fala: eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? Ou eu sou o caminho, a realidade, a verdade no caso, né? Ou realidade e a vida. Ele estava revelando o seu coração para nós, mostrando que ele pode ser para nós em nossa vida diária, o que ele pode ser, o que ele tem para nós na nossa vida diária. Ele pode ter tudo o que o seu coração, o coração dele, de amor, deseja para ser, né? Para aqueles que ele redimiu como filhos. Ele estava mostrando o coração de amor do Pai. Jesus mostrava sempre, apontava para o coração de amor do Pai. Ele falava: quem me vê, vê ao Pai. Quem vê ao Pai, me vê. Nós somos um. Como ele fala que nós em Cristo também somos um só corpo. Amém. Amém? Então, nós somos um só corpo. Quem vê ao Pai, vê a Jesus. Quem vê a Jesus, vê ao Pai. Ele pode ter tudo que seu coração de amor deseja ser para aqueles que ele redimiu. O coração de amor do Pai. Ele quer ser tudo para cada um de nós. Qual é a tua falta? Ele quer suprir. Qual é a tua dificuldade? Ele quer te ajudar. É sabedoria? Ele vai te dar de bom grado. Amém. É um casamento, um marido maravilhoso? Amém. Aleluia! Ele vai te dar. Ele vai te dar de bom grado. Amém. Amém? Amém. Esse é o coração do nosso Pai. Ele pode ser realidade para nós. Mas nós temos que crer. Nós temos que crer. E temos que saber quem somos e o que temos em Jesus Cristo. Como os nossos corações ansiaram por isso. Você anseia por isso? Deseja no teu coração? A palavra diz que Deus coloca em nossos corações os desejos, mas também nos dá o realizar, o efetuar. Então, primeiro vem o desejo, né? Um artista vai pintar uma tela, a primeira coisa que vem é uma imagem na sua mente. E ele vai lá e depois retrata. Ele pinta a obra. A mesma coisa. Eu quero uma casa linda. Eu já sei como ela vai ser na minha mente. E Deus vai me dar as condições para efetuar. Amém. Amém? Então, nós temos que agir dessa forma. Conhecendo quem somos e temos em Jesus Cristo. Nada é difícil, nada é impossível para os que andam no caminho do Senhor. Amém? Ele pode realizar todos os desejos de nossos corações. Gálatas 5:1. Permaneçam, pois, firmes e não se deixe prender. Não se deixe prender outra vez ao jugo de escravidão. Amém. Vocês já foram libertos. Vocês são filhos. Vocês andam à luz da palavra. Vocês conhecem o amor de Cristo, o coração do Pai. Então não volte para a escravidão. Não se deixe escravizar pelos medos, pelas angústias, pela falta de autoestima, pela insegurança.
pelo aquele diagnóstico que alguém falou economicamente, ou sei lá, de qualquer área da sua vida. Não se escravize. Saiba que você tem um grande Deus que te ama. Tem um grande Deus que o amor dele também é imensurável. E que mandou o melhor do céu, Jesus Cristo, para assumir o seu lugar. Amém. Então não volte para a escravidão. O perigo mais grave do crente é a possibilidade de ele cair novamente na escravidão, depois de ter sido libertado. Ele voltar para a escravidão. Ele deixa o reino do espírito da fé e anda no reino dos sentidos, guiando por aquilo que ele vê, por aquilo que lhe dizem, e sai do reino da fé, do reino do espírito, porque o reino da fé é o reino do espírito. E sem fé nunca poderemos agradar a Deus, porque a sua palavra assim o diz. Precisamos de fé para agradar a Deus. Amém? Amém. À medida que a razão sensual ganha a supremacia, ele perde sua alegria no Senhor e se afasta do convívio dos irmãos, se afasta da igreja, se afasta do corpo de Cristo. Perdeu a supremacia. Foi guiado pelos sentidos, pelas emoções, não pela fé. Deixou de ser guiado pela fé no Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo para ser guiado pelos sentidos, pelas emoções. E fala, não, eu estou desviado. Não, cara. Você está sendo guiado pelas emoções, pelos sentidos. Você precisa exatamente voltar a ser guiado pelo Espírito Santo, o Espírito de fé. Amém? Amém. Então é isso que nós precisamos, né? À medida que essa razão sensual ganha essa supremacia, você se afasta da palavra de Deus, você se afasta do convívio com os irmãos, você começa a vir incredulidade, e é isso que o inimigo quer, exatamente para dominar o território e fazer você novamente um escravo. Jesus te libertou, mas Jesus foi lá e quebrou as algemas, as amarras, mas você está botando tudo de volta. Você está se escravizando. Por isso que ele fala para a gente não voltar novamente a ser escravos, porque ele já nos libertou. Não vamos dar essa autoridade para o inimigo. Amém? Amém. Nós somos novas criações em Cristo Jesus. Estamos apenas descobrindo o que isso significa para nós. Nós já somos novas criações. Agora nós precisamos descobrir qual é a importância de tudo que ele fez, do que nós temos através da sua obra vicária, da sua obra de redenção, para poder andarmos com autoridade. Falar, cara, peraí, isso aqui é meu, eu sou filho, eu sou herdeiro. Deus me ama. Eu sou uma filha amada. Eu sou um filho amado. Deus tem o melhor para mim, cara. Ele não teria falado se ele não fosse cumprir. Ele não teria mandado Jesus Cristo ir para aquela cruz no meu lugar se ele não me amasse. Eu sei que eu estou num território de inimigos, mas aquele que está comigo é maior do que esses que estão no mundo. Para me atormentar, para tirar a minha paz, para me diminuir, para me desfazer. O meu Deus é maior do que todos eles. Eu não vou me intimidar, porque eu sei quem eu sou em Jesus Cristo. Amém? Nós sabemos quem nós somos. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Né? Isso aqui está em 2 Coríntios 5,17. O complemento no 18 ele fala, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Né? No versículo seguinte, no 18. Tudo se fez novo. Você é nova criação. O espírito é novo. Agora você precisa moldar ao seu espírito a sua mente. Precisa moldar o seu espírito a sua mente. Andar em conformidade. O espírito é novo, mas a mentalidade ainda é velha. Precisa ser transformada, precisa se alinhar ao que a palavra diz que você é, ao que a palavra diz que você tem. Essa transformação de mente, a metanoia. Amém? É isso que nós precisamos. Este fato da nova criação dá tudo o que significa para Jesus e o Pai. Quer você saiba ou não.
Quando ele fala que você é nova criatura, ele está dizendo tudo, que você é uma nova pessoa. Tudo que você fez, deixou de fazer, foi apagado. Você nasceu de novo, nasceu em novidade de vida. Então você agora pertence ao reino dos céus. Você é um embaixador do reino celestial. Você é uma princesa, uma rainha. Você é um rei. Amém. Olha o sorriso dessa aqui quando eu falei que ela era uma princesa. Né? Você é uma princesa. Vocês são rainhas, são reis. Amém. Então saibam que vocês são embaixadores de Cristo. Para governar, o embaixador ele governa. Um rei governa. Ele dá ordens. E nós podemos dar ordens daquilo que nós queremos para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos negócios. Amém? Para impactar outras vidas, para transformar outras vidas, para abençoar outras vidas, para abençoar o reino, o ministério, contribuindo, ajudando, declarando, testemunhando. Nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo. Toda a autoridade nos foi dada no seu nome. Foi outorgada a autoridade no nome de Cristo para que nós possamos usufruir. Não ter conhecimento e deixar ela guardada, botar dentro de uma mala. Tu tem um testamento, tu tem uma conta lá bancária repleta lá de grana, e tu vai lá e fala, não é minha, eu não quero isso. Você não faz uso da autoridade que Cristo te deu, do poder que Ele te deu. Então nós temos que declarar, porque tudo é através da palavra. Deus criou tudo por palavras. Então declara na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus amigos, na vida até dos teus inimigos, aquilo que tu quer ver. Se o cara está te perturbando, se a mulher está te perturbando, declara que vai haver transformação na vida daquela pessoa. Declara que Deus vai abençoar a vida dele, que o Espírito Santo vai tocar na vida dele e que ele vai se transformar. Se ele está seguindo caminhos tortuosos, ele vai voltar para o caminho correto. Em nome de Jesus. Se ele está tirando a tua paz, declara que acabou. Acabou. Porque aqui não tem espírito de confusão, espírito de baderna. Aqui são filhos e filhas amadas de Deus Altíssimo. Nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo. E eu não permito que esse espírito imundo, sujo, fique aqui perambulando e destruindo a minha casa, a minha família, os meus negócios. Parte retirada em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós temos que usar a autoridade que nos foi dada em Jesus Cristo. Nos comportar, no agir à altura do que Cristo diz que somos e temos no seu nome. Amém? Esse é um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas. É o sonho de Deus que você desfrute da plenitude dos privilégios dessa nova criação. Deus quer ver os seus filhos plenos, realizados em tudo, em todas as áreas da sua vida. Porque esse é o coração do Pai. Qual pai não quer ver seus filhos felizes, realizados? Qual pai não quer ver um filho feliz, com uma filha com um bom marido, um filho com uma boa esposa, um homem de sucesso na sua profissão, com bons amigos, prosperando, vivendo uma vida saudável? Qual pai que não quer isso? E você acha que Deus também não gostaria que seus filhos desfrutassem do melhor da vida? Jesus falou isso. Vocês, sendo mal, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês. Muito mais o Pai que está no céu vos dará. Então é nós que simplesmente não pedimos. Se pedimos, ele fala, pede duvidando. E aquele que pede e duvida é semelhante às ondas do mar. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma. Pensa crendo, confiante. Porque, como eu falo, Hebreus 11:1, o que é fé? Fé é uma convicção, é uma certeza daquilo que não vemos, mas pela fé cremos e receberemos. Amém. Amém? Nós não enxergamos no natural, mas nós cremos que Deus vai realizar, Deus vai agir, Deus vai cumprir sua palavra. E eu verei a glória de Deus na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da minha família, dos meus amigos.
Eu creio, então eu vou agir em fé. Amém? Porque Deus é fiel. Entendeu? Essas coisas velhas de escravidão, medo, dúvida, carência, doença, fraqueza e fracasso, se foram, acabou. Isso não é coisa de Deus, isso era de outro reino, o reino das trevas, o reino da destruição. Hoje eu estou no reino da luz. Hoje eu tenho vida e vida em abundância naquele que me libertou, naquele que me resgatou, me tirou do domínio daquele Senhor das trevas e me colocou no reino do Filho do seu amor. Em quem eu tenho liberdade, em quem eu estou livre. Amém? Esse é o meu Deus. Aí você diz, mas isso não é possível. Mas é. Mas é. Mas é. Olha que sorriso lindo da Joel Maria. Amém, Joel? Amém. A nova criação é como o mestre. Ele é a sua cabeça. Então, a nova criação, nós somos o que? Novas criaturas. Então, quem é o nosso mestre? Jesus. E tem alguma coisa a ver Jesus com o medo, com o fracasso? Não. Com a doença, com a tragédia? Não. Nós sabemos que a palavra de Deus diz, tudo que vem de bom, vem do alto. Tudo que vem de mal, vem de baixo. Então não vem de Deus as coisas ruins. Mas nós somos filhos e filhas amadas. Então, a nova criação é como mestre. Ele é a nossa cabeça. Ele é a videira. E você é um ramo. Silêncio, filho, por favor. Ele é a cabeça e nós somos a videira. Ele é a videira e nós somos os ramos. E como ele é, nós também somos. Amém. Então, olha o que a palavra diz. Que a nova criação é igual ao mestre. Como ele é, somos nós nesse mundo. Como ele é, nós somos nesse mundo. Então, não tem falta, não tem medo em Cristo Jesus. Se nós somos como ele é, nós temos que agir como ele é. Temos que agir como ele agiria. Fazer o que ele faria. Tomar as decisões que ele tomaria. Porque nós somos como ele. Como ele é, somos nós nesse mundo. Ele é a cabeça. Ele é a videira. Você e eu somos ramos. Como ele é, nós também somos. Então por que você se diminui? Por que você ouve a palavra de Deus e sai daqui e esquece tudo? Age totalmente diferente. Então, vamos mentalizar, mas também vamos botar em ação, vamos declarar, vamos praticar. Porque se eu sou igual a Cristo, e se eu me alimento da videira, estou conectado com Jesus, eu estou me alimentando da seiva, que tem todo o poder e autoridade. Ele é o meu suprimento. Ele é a minha força. Ele é o meu poder. Ele é a minha vida. Ele é a minha sabedoria. E tudo que eu necessito, eu encontro nele. Amém? Amém. João 15, 1 ao 7. 1 e 7, desculpa. Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós somos os ramos dessa videira. Ele diz que nós somos, então nós somos. Aleluia. Enquanto você lidar com dúvida e medo, enquanto você se sentar em julgamento sobre si, ficar se condenando, se lamentando, porque eu poderia ter feito diferente, porque eu errei, porque... Cara, você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar. Você nunca desfrutará dessas coisas. Se, no entanto, você agir na palavra, agir nela como agiria em uma carta de algum amigo, você chegará lá. Quando você ler, todas as coisas se fizeram novas. Comece a pensar em si mesmo como vivendo neste novo reino. Você foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós vamos começar a nos ver nesse reino. Nós vamos começar a pensar e declarar como cidadãos do reino. Nós vamos glorificar o nome de Deus, não só com a nossa boca, mas através da nossa vida. Porque quando nós tomamos
uma atitude de fé, de ação, nós estamos glorificando a Deus. Isso alegra o coração do Pai. Porque ele fala, cara, como ele falou para aquele centurião romano, nunca vi tamanha fé nem no meio do meu povo. Amém? Porque fé não é crer para ver, não é ver para crer, é crer para ver. É o contrário. Então nós temos que crer para depois ver. Então nós temos que fazer. Se ele falou que eu sou filho, que eu sou ramo dessa videira e que eu tenho autoridade no nome de Jesus, eu vou me comportar à altura. Eu não vou sair daqui da forma que eu entrei. Vou sair daqui totalmente transformado. E vou impactar outras vidas para a glória de Deus. Amém. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse Deus é bom, ele é maravilhoso. Então nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo agora no novo reino. O reino da luz, o reino do Filho do amor. Né? Nós temos a comunhão perfeita com Ele agora. O que ficou lá embaixo? Nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos reconciliados com Ele e nós estamos agora em comunhão com o Pai através de Jesus Cristo. Nós temos essa comunhão. O que é uma comunhão? Nós estamos em comum acordo. É uma comum unido em algo comum. A comunhão. Nós nos unimos em algo em que acreditamos, confiamos, estamos juntos na mesma coisa. Estamos em comunhão. Amém. Amém? Comunhão com o Senhor. E é muito rico, né? É uma riqueza que pertence a você nesse relacionamento. Então nós temos que ousar fazer a nossa parte. E a nossa parte é crer e confessar, declarar aquilo que nós queremos. Viver em concordância com a palavra de Deus. Efésios 2:10 diz, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo. Nós somos feitura sua, criados em Jesus Cristo. Temos ouvido, né, a pregação da condenação do pecado por tanto tempo que não sabemos como pregar a justiça e dizer às pessoas quem elas são em Cristo Jesus. Às vezes nós mesmos nos esquecemos. A gente ouve aqui, anota, mas depois a gente esquece de quem somos em Jesus Cristo, que somos novas criaturas, que somos filhos, que somos herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo, que somos vitoriosos, que somos reis, que somos sacerdotes, que somos amados, que pertencemos ao reino da luz. A gente às vezes esquece, porque passamos tantos anos doutrinados, sabe, por religiões que nos cegam. Por isso que eu falo, o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. É você conhecer o coração do Pai, o coração de amor de Deus. É você saber do amor de Jesus na sua obra substitutiva, na sua obra plena, por amor de nós. Amém. Amém? E viver essa obra, usufruir, desfrutar dessa obra. Porque nós sempre nos achamos incapazes, limitados. Como você vai limitar ou vai se limitar se o Deus ilimitado habita dentro de nós, através do seu Espírito Santo? Amém. Nós estamos nos limitando, porque nós somos guiados pelos sentidos, olhando sempre para o natural. Eu não posso, eu não consigo, sem esse amigo eu não consigo, sem esse negócio eu não consigo, sem aquilo ali eu não faço. Então assim, você está se limitando, você está se auto-boicotando. Isso não é confiar em Deus, isso não é andar à luz da palavra de Deus. Lembra como eu falei, os profetas botavam o pé e o mar se abria, porque eles ouviam que Deus mandava através de Moisés. Moisés falava, entrem, que Deus falou que é para entrar. E eles entravam. Talvez muitos daqueles não sabiam nadar. Mas a confiança era que Deus falou que ia abrir, então Deus ia abrir. Não é isso? Ele não se preocupava que eles não sabiam nadar e que se Deus não abrisse eles morreriam afogados. Eles simplesmente entravam lá e faziam. Amém? Amém. Então nós temos que ter esse espírito de fé, esse espírito de confiança nesse Deus, né? Porque Deus sempre cumpre com a sua palavra. Nós temos que ter essa confiança, essa certeza, essa convicção
que Deus nunca nos abandonará, que Ele nunca nos deixará. Ele está sempre conosco. Não importa a circunstância, não importa a situação, Ele vai estar sempre conosco. Amém. Porque Ele é fiel à palavra dele, Ele nos prometeu. Então não temas, não se intimide. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do exército que está ali para combater a tua vida. Cara, porque aquele que está conosco é muito maior. Ele é muito maior e mais poderoso. Amém? Nós vemos muitos isso, né? No livro de Reis, no livro de Crônicas. Nós vemos muitas essas passagens que Deus falava, não se preocupe. Os profetas chegavam e falavam para os reis, vai lá, tu está vendo aquele exército ali, assírio? Não temas. Aquele que lutará por vocês tem um exército muito maior de anjos que batalhará por vocês. E ela confiar e Deus agir. E Deus dava vitória para eles. Amém. Amém? Então nós temos que ter confiança. Quando alguém lhe diz, ela sente que é um falso ensinamento. Aquilo que eu falei agora há pouco, você tem o Espírito Santo, você é nova criação. Quando você vai num lugar que alguém está falando alguma coisa que não está em concordância com a verdade, automaticamente o Espírito vai te revelar que aquilo é um falso ensinamento, que aquilo aí, isso aí está errado. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu sou um filho, eu sou uma filha. Né? E a gente escuta muito isso. Mas eu tenho o Espírito Santo. Eu sei a verdade, eu conheço a verdade. Ninguém vai me enganar. E eu não sou guiado por emoções ou pelos ouvidos. Esse tempo de imaturidade, de pessoas guiadas tomando leitinho, que um vai, alimenta um pouquinho aqui, igual passarinho no bico. Não. O Espírito está dentro de mim. Eu sei quando está em concordância com a palavra de Deus, com a verdade. Eu conheço, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Amém? Então ninguém vai me levar para esse caminho porque eu conheço. Então, essa pessoa, ela sente qualquer coisa que é falso. Ensinamentos que não honram, né? Que não honra a Deus. Ensinamentos que tiram aquilo que pertence a ela como filho. Ela não vai ser guiada pelos ouvidos, pelas emoções. Não. O Espírito me deu sabedoria. Ele me deu revelação. Ele me guia. E eu sinto isso aí. Isso aí é só, tô fora. E cai fora. Então a gente coloca Cristo no lugar dele. Aqui é o lugar de Cristo. Cristo habita dentro de mim. O seu Espírito mora dentro de mim. E eu não vou dar espaço a isso aqui. Eu não vou dar espaço àquilo ali. Eu conheço a verdade. E essa verdade já me libertou. Eu não vou voltar para as amarras. Eu não vou voltar para a escravidão. Eu não vou voltar para a derrota. Eu não vou voltar para uma vida medíocre. Eu não vou voltar para uma vida que eu vivi. Não. Eu estou todo dia olhando para o autor e consumador da minha fé. E meu alvo é Cristo. Amém. E jamais retrocederei. Jamais retrocederei. Amém? Jesus é o meu Senhor. Você é um novo homem. Vocês são novas mulheres, novos homens. Efésios 2,15 declara que ele trouxe à existência um novo homem, tendo abolido em sua carne a inimizade, a lei dos mandamentos contido em ordenanças, que era os 10 mandamentos, para criar em si mesmo dos dois um só homem, fazendo a paz. Dos dois fazendo um só homem, trazendo a paz. Então, não voltaremos. Aí Efésios 4:24 diz: e vos revistai do novo homem, da nova criação, vos revistai do novo homem, que segundo Deus foi criado em justiça e santidade de verdade. Justiça e santidade de verdade. A nova criação conhece apenas um Senhor. E Jesus é o Senhor da nova criação. Amém. A nova criação não vai se curvar diante de circunstâncias, não vai se curvar diante de artimanhas do inimigo, diante das investidas, das setas, dos dardos inflamados do inimigo na tua vida, na tua família, nos teus negócios, no teu casamento. Ele não vai se curvar, porque tu sabe que tu é uma nova criatura
E onde tu tem uma nova criatura, Jesus é o Senhor. Amém. Então você vai declarar, você vai agir. Aqui não, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha casa, do meu casamento, da minha família, dos meus negócios. Jesus é o Senhor. Amém. Eu já fui liberto. Satanás, tu já foi derrotado. Um dia eu te servi. Eu estive nas trevas, mas hoje eu estou no reino do Filho do Amor. E Ele é o meu Senhor, o meu libertador, o meu ajudador, o meu guia, porque o Espírito dele habita dentro de mim. Amém. Amém? Então não vou me curvar. Eu sou um novo homem. Essa nova criação conhece apenas Jesus, apenas um Senhor, Jesus Cristo. Colossenses 2, 6 ao 7. Nos dá uma declaração gráfica desses fatos, né? Ele diz, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na vossa fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Olha a profundidade desse versículo. Vamos novamente ler e vamos destrinchá-lo, né? Assim como recebestes a Cristo. Vocês já confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês. São novas criaturas. Não é isso? Amém? Não foi isso? Assim andai nele. Quer dizer, andai nele, confiando na palavra dele. Arraigados, é o quê? Plantados, edificados na sua palavra, edificados nele. E confirmados na nossa fé. Como nós confirmamos que somos novas criaturas, que Jesus é o nosso Senhor? Através da nossa fé nele. Na nossa fé. Assim como já foi nos ensinado, como a palavra nos ensina, como os pastores nos ensinam, os mestres nos ensinam, através da palavra de Deus. Já foi nos ensinado. Aí nós vamos abundando em ações de graça. Por aquilo que nós já somos, que nós já temos em Jesus Cristo. Amém. Amém? Isso é uma verdade gloriosa. É uma verdade gloriosa. A gente já tem, nós não teremos, nós já temos. Aí o Salmo 27, 1 diz: Jeová é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Jeová é a força da minha vida. De quem terei medo? Aí no Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se Ele é a tua força, se Ele é a tua salvação, se Ele é o teu pastor e nada te falta, por que está com medo de quê? Você não é filho, não é cristão? Não pertence a Deus? Está com medo de quê? Temos que quebrar essas barreiras. Confiar em Deus. Vocês confiam na palavra de Deus? Amém. Então, vamos agir à altura da palavra de Deus. Amém. Então, nós temos que agir. Você não é mais um fraco. A força dele é a sua força. Somos tão fortes que devemos abundar em ações de graças. Quando paramos de abundar em ações de graças, deterioramos espiritualmente. A gente vai perdendo a fé. A gente vai murchando. A gente tem que estar dando graças, adorando, louvando. Isso vai edificando o nosso espírito, a nós. E a gente vai aquecendo os nossos corações. O nosso espírito vai ardendo, sabe, na palavra, no amor. A gente adora quando ouve um louvor. Adora quando encontra alguém que está falando de Jesus. Parece que falta assunto. Não para de falar. Quando alguém chega ali para conversar, sabe, e apresentar Jesus, nossa, você chega cansado, com sono, daqui a pouco você não quer nem dormir mais. Porque você está cheio do Espírito Santo, está fervendo de amor, fervendo por dentro, querendo conhecer mais da palavra de Deus. O culto passa 1 hora, 2 horas, e você fala, meu Deus, já terminou, já acabou? Ai, que culto maravilhoso, que bênção.
E no outro dia você pega a mensagem gravada e escuta de novo. E escuta de novo. Eu tenho mensagens que às vezes eu já escutei mais de 10 vezes. E eu não me canso. Toda vez que eu escuto algo novo, é revelado para mim naquela mensagem. Amém. Sabe? Eu não escuto nunca uma mensagem uma vez. Eu nunca escuto, eu leio um livro apenas uma vez. Nunca. Porque eu sei que muitas coisas passam despercebidas da primeira vez, da segunda, da terceira, e sempre vai ter algo novo onde a palavra de Deus está. Amém. Porque ela é viva e eficaz. Amém. E ela é cheia de poder. Amém. Então, quanto mais eu estou em contato com ela, quanto mais eu leio, quanto mais eu declaro, quanto mais eu confesso, quanto mais eu mentalizo, mais ela é viva, ela é real. Né? E eu vou usufruir dessa vida que está na palavra de Deus. Hebreus 7, 25 é a atitude atual de Jesus para cada um de nós. Ele diz, portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que por ele se aproximaram de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus hoje, nós que nos aproximamos de Deus, Hebreus 7, 25 está dizendo que nós que nos aproximamos de Deus, que temos um relacionamento com Deus, Jesus está vivendo sempre para interceder por nós. Amém. Ele é o nosso sumo sacerdote, real da ordem de Melquisedeque. Ele está sempre intercedendo por nós. Quando a gente entra em concordância, pede a Ele, Ele vai interceder por nós ao coração do Pai. Amém. Amém? Esse está sempre à nossa disposição. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é o nosso sumo sacerdote. Amém. Amém? Então nós confiamos na palavra de Deus. Nós agimos à altura da palavra de Deus. Ele vive sempre para interceder por cada um de vocês. Amém? Cada um de nós tem Jesus Cristo intercedendo em cada área das nossas vidas. A gente às vezes acha que quando está tudo parado, tudo no silêncio, que onde está Deus? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Que a gente é muito sábio, né? A gente quer a hora que quer ensinar a Deus, né? A gente acha que tem alguma coisa para ensinar para Deus, né? Mas Deus sempre está trabalhando, mesmo no silêncio. Mesmo quando nós não vemos, não sentimos, Ele continua trabalhando. E quando você menos espera, aquela notícia chega. Aquele contrato é assinado. Amém. Amém? E você fala, nossa, aí você já dá um pulo de alegria, até muitas vezes nem lembra da oração que você fez pedindo para Deus. Que você só pensa em celebrar, em comemorar. Né? Mas aquela oração que você pediu ali foi atendida. Amém. Deus está te entregando a bênção. Amém? Porque Deus é bom. Ele está sentado à direita do Pai. Ele vive para sempre. Repita comigo. Ele vive para sempre. Ele vive para sempre. Aleluia. Assim como a esposa vive para o homem que ela ama, assim, em maior medida, o Senhor vive para cada um de nós. Amém. Ele é o nosso noivo. Nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E Ele vive para cada um de nós. Amém. Quando você tem um noivo, uma noiva, você é apaixonado, você não quer fazer tudo por aquele noivo, por aquela noiva? Com Jesus não é diferente. Ele vive por cada um de nós. Amém? Amém. Ele é bom. Ele quer o melhor para todos nós. Amém. E Ele tem apenas um negócio. E o negócio dele é viver por nós. Amém. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou por nós. Ele assumiu a culpa, pagou o preço por nós, por amor de nós. Ele não tinha necessidade de fazer tudo isso. Mas ele veio por amor de nós. Amém? Então ele assumiu a nossa culpa, ele pagou o preço para nos redimir à presença de Deus, Pai Todo-Poderoso. Ele nos deu o seu Espírito para nos guiar, para nos ajudar, para nos consolar, para saber o que é verdade, distinguir o que é verdade do que não é verdade.
para ter esse discernimento, essa sabedoria, para não desistir, para confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e de forma alguma seguirão um estranho. Então, quando o Espírito está te conduzindo, você só pode ouvir a voz dele, porque você é uma ovelha do Senhor. Amém. Mesmo quando você ainda estava perdida no mundo, mesmo quando você não conhecia a verdade, mas você já era ovelha do Senhor. Por isso que, ao ouvir a palavra que liberta, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra da nova aliança, você foi tocada, você encontrou paz, alento naquele momento de desespero, porque você já era uma ovelha do Senhor. Amém. Porque as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e jamais seguirão um estranho. Amém? Esse é o nosso Deus. Por isso que Jesus falou, aqueles que o Pai me deu, aqueles que os Pai me der, jamais eu os perderei. Então, nós somos ovelhas do Senhor. Irmãos, corpo de Cristo, filhos e filhas amadas, reis e sacerdotes.